Era uma vez uma cidade que, por ser cruzada pelas linhas ferroviárias no final do século XIX, se desenvolveu no cenário cultural de forma maravilhosa. Os trens traziam erva mate, madeira e filmes. A arte do cinema, inventada em 1895 pelos irmãos Lumière em Paris, não demorou muito para chegar até a cidade paranaense. Afinal, em 1906, Ponta Grossa abria seu primeiro cinema, o Cine Recreio, que logo se tornou o lazer favorito dos pontagrossenses. 5 anos depois, a cidade ganha a segunda casa de projeção, o Cine Renascença, fundado por Jacob Ousman, que também era o regente da Banda Lira dos Campos. O Renascença se tornou um dos cinemas mais importantes da história de Ponta Grossa. Multidões visitavam o prédio no centro da cidade em suas melhores vestimentas durante 52 anos, até ser fechado em 1964. O próximo cinema a ser fundado foi o Cine Éden, em 1931, na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua Augusto Ribas, o mesmo lugar em que o Cine Ópera foi construído em 1947. O Ópera era considerado o cinema da elite, um espaço luxuoso com 1.400 poltronas de couro vermelho. O cinema encerrou as atividades em 1997, mas foi aberto novamente alguns anos depois por uma iniciativa estadual, funcionando até hoje, mas apenas como teatro. Em 1939 é fundado o Cine Império, o quarto cinema de Ponta Grossa. O Império foi considerado como o cinema mais popular da cidade, principalmente pela sessão pão duro, uma forma econômica de se ir ao cinema, na qual com apenas um ingresso era possível assistir de 3 a 5 filmes. O Império também era conhecido por apresentar filmes proibidos, que atraíam a curiosidade até mesmo dos estudantes do Colégio Regente, que ficava a poucos passos de distância. O prédio foi construído em cima do arroio Pilão de Pedra, o que prejudicou sua estrutura, e em 1992 o Império encerra suas atividades. Depois de atuar um tempo como igreja, o prédio foi demolido no ano de 2014. A cidade ainda contou com cinemas de bairro, como o Cinepax, fundado em 1964 pela Congregação Religiosa Franciscana, liderada pelo Frei Elias Julian. Juntamente com o cinema foram fundados o Colégio Pax e uma igreja no bairro de Oficinas. Após o encerramento das atividades como cinema, em 2006, a construção foi doada pelo município para o EPG e tombada como patrimônio público. O Cine Caribe foi o segundo cinema de bairro da cidade, apesar de não muito longe da região central. Ele funcionou durante a década de 70 e era o único cinema que não pertencia à empresa Arco-Íris. Após ser fechado, o prédio se tornou também boate, discoteca, restaurante e até mesmo academia. Cine Najá, o último cinema de rua de Ponta Grossa, fundado no ano de 1965. Ocupando o espaço do Cine Renascença, o Inajá surgiu como o cinema mais importante e moderno da cidade, considerado um dos melhores do país, com 1.300 cadeiras estofadas e o que havia de melhor em projeção e áudio. Em 2001, o Inajá também encerra suas atividades por falta de público. E assim, Ponta Grossa fica oficialmente sem cinemas.